Olá pessoal, que bom que vocês estão aí. Hoje nós estamos de maneira inédita produzindo o Grupo Ideal pela primeira vez de maneira virtual. Estamos atendendo uma necessidade que todos vocês já sabem, né? Estamos passando por um momento onde nós não podemos nos reunir em grupo. E historicamente o Grupo Ideal, que esse ano completa 20 anos, nós sempre reunimos em grupos. Nós sempre trouxemos um workshop para que nós possamos desenvolver pessoas sem fins lucrativos. Esse é o propósito do Grupo Ideal. E particularmente hoje, o tempo que for necessário, nós não vamos deixar morrer esse projeto. Esse projeto ele vai continuar vivo, esse projeto ele vai continuar do jeito que for necessário, sempre levando em consideração as normas impostas pelos órgãos atrelados à saúde, e você que está assistindo aí não vai perder nada. A única diferença, sim, é que o nosso tempo que nós fazemos o nosso grupo, um sábado ao mês, é de 3 horas, e aqui será um pouco menos. Mas você terá acesso às informações que são muito preciosas. Você que acompanha o Grupo Ideal, ou você que está aqui pela primeira vez, vai entender que esse grupo ele foi criado há 20 anos atrás para poder capacitar melhor as pessoas no âmbito do comportamento humano, do desenvolvimento humano. Então nós se reunimos uma vez ao mês, e aqui atrás de mim, ó, vocês estão vendo empresas que são extremamente relevantes para manter a sobrevivência desse grupo, porque esse grupo ele tem um fim social também, que é ajudar instituições carentes. Esse trabalho é um trabalho sem fins lucrativos, e graças a essas empresas que estão aqui atrás, eu consigo manter esse grupo, né, que eu fui o fundador do grupo 20 anos atrás, hoje eu sou um coordenador, e coincidentemente, hoje já estava marcado, eu faço uma apresentação no Ideal a cada 2 anos. E dia 25, a data que estava marcada para a minha apresentação, caiu de a gente estar se comunicando de forma virtual. É o que podemos fazer para esse momento. E vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente para darmos os passos atendendo às necessidades e às normas mercadológicas. De qualquer forma, para você ter uma ideia que está aqui atrás, olha, esse seria já o trabalho que eu estaria realizando. Olha, aqui no Instituto Insaei, onde eu estou agora nesse momento, onde nós estamos produzindo mensalmente o nosso Grupo Ideal, né? Esse grupo é o grupo de número 195, para vocês terem uma ideia, foram 195 edições, e aqui no Instituto Insaei, que é aqui na Vila Industrial em Campinas, é onde nós estaríamos reunidos, como sempre fizemos. E o trabalho que eu vou produzir hoje vai ser o workshop com o nome Constelação Sistêmica na Evolução Profissional. Então, vocês que estão aí vão aprender coisas extremamente relevantes, curiosidades de situações atreladas ao trabalho, atrelado a todo o processo de desenvolvimento humano, totalmente atrelado à parte profissional. Então, vamos seguir. Eu quero começar esse trabalho com esta informação. Não é muito o que sacia, e sim o essencial. Essa frase foi escrita por Bert Hellinger, que é o pai da constelação sistêmica. Bert Hellinger, para que vocês saibam, antes da gente dar início, eu vou falar um pouco sobre o processo de constelação. Constelação sistêmica é um processo de desenvolvimento humano, é um processo de desenvolvimento pessoal, profissional e até mesmo hoje dentro das grandes empresas ou pequenas, médias empresas. Bert Hellinger, por volta de 1970, ele começou seu processo de desenvolvimento da constelação sistêmica. Obviamente, ele trouxe muitos estudos lá de trás, estudos atrelados à escultura familiares de Virginia Satir, estudos da física quântica, estudos
da teoria de Eric Berner, da intuição, estudos sistêmicos. Tem muitos estudos, são dezenas de estudos que Bert olhou. E graças a ele conseguiu compor todos esses estudos e olhar para essas vivências que nós chamamos das constelações e trazer esse tema. Isso foi criado na década de 70 por esse alemão chamado Bert Hellinger, hoje considerado um dos grandes nomes aí que contribui muito para o desenvolvimento humano, para a resolução de problemas familiares, empresariais, enfim. Nós vamos falar um pouco sobre ele durante o nosso trabalho. Mas o foco hoje é atrelar a constelação sistêmica no âmbito do desenvolvimento profissional, da evolução profissional. E é para isso que nós estamos aqui. Então vamos seguir um pouco, conforme for a necessidade, eu vou contando um pouco a história de Bert, a história da constelação. Bom, para dar início ao trabalho, eu vou trazer uma reflexão aqui, uma frase para que a gente possa olhar para isso de maneira extremamente, com foco mais apurado. Às vezes distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, e por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-lo. Nós não podemos separar nada, nós vivemos dentro de um sistema. Então, olhar para a família, olhar para o nosso lado social, olhar para a nossa parte espiritual, olhar para a nossa saúde, que é muito importante falar, principalmente nos dias de hoje, olhar para a nossa família, para o nosso relacionamento íntimos e olhar para o nosso lado pessoal, ele não permite que nós fragmentamos, que nós separamos. A gente tem que olhar para tudo, para que o nosso sistema se torne um sistema equilibrado. E aí vem uma informação importante. Eles seguem as mesmas leis do êxito e do fracasso, para qualquer área da vida. As mesmas leis da felicidade e da infelicidade. As mesmas leis da ordem da vida e do amor. E quando a gente fala dessa ordem da vida e ordem do amor, nós entramos assim na parte mais importante, da parte mais eficaz do desenvolvimento e da contribuição de Bert Hellinger para o processo da constelação sistêmica. Bert desenvolveu e olhou nos trabalhos que ele realizava nas tribos Zulu, na década de 70, na África, onde ele foi padre, depois se tornou psicólogo, psicanalista. Ele olhou para como essa tribo, eles viviam em grupos. E foi através daí que ele começou a ter os insights para o desenvolvimento da constelação sistêmica. E a grande contribuição de Bert, nesse contexto, é que Bert trouxe as 3 leis do amor. A primeira lei do amor é a lei do pertencimento, ou seja, todos nós pertencemos a um sistema. E quando eu falo dessas leis, nós vamos entender um pouquinho para frente, que ela não serve só para utilizarmos na vida pessoal, na vida familiar, mas ela entra hoje com grande magnitude também no contexto empresarial e profissional. Então a primeira lei é a lei do pertencimento. Essa lei do pertencimento, ela tem como âmago mais importante, onde nós não temos o poder de excluir ou de rejeitar nenhum elemento dentro do sistema. Então, assim, para as empresas que têm facilidade de demitir pessoas, precisa ver a forma como ela demite também, isso pode trazer bastante colapso dentro do sistema dela. Existem formas de fazer isso. Eu não sei como que cada empresa faz, mas olhando para você como pessoa física, nós não temos poder também de rejeitar ou de excluir. Nós fazemos isso de um jeito, só que essas pessoas continuam atreladas dentro do sistema. A segunda lei é a lei da hierarquia, ou seja, sempre tem alguém que chegou antes e a gente tem que olhar para isso. Essas pessoas têm um efeito importante dentro do sistema, ela tem um referencial importante dentro do sistema. Quem está acima, se for no caso da família, nossos pais estão acima de nós. Nós estamos acima dos nossos filhos.
Nossos avós estão acima de nossos pais. Dentro de uma empresa, nós temos o dono da empresa, nós temos o CEO de uma empresa, nós temos a alta gerência, a média gerência, nós temos supervisores e assim vai. Tudo isso é levado em consideração num processo de constelação sistêmica. Isso produz uma diferença muito grande quando nós fazemos o nosso posicionamento dos elementos. Até mesmo porque, vai mais uma dica sobre constelação, a palavra constelação, ela é abrasiliada, né? Ela é de origem, esse nome constelação, ela na verdade ela não representa a tradução perfeita da palavra original que vem do alemão, que é Aufstellung. Se você traduzir Aufstellung para o português, significa posicionamento. E o que significa isso? Significa que quando os elementos de um sistema, eu, minha família, meus filhos, meus pais, meus avós, bisavós, numa empresa, eu, meus supervisores, meus colaboradores, meus diretores, meus CEOs, quando essas pessoas estão mal posicionadas dentro de um sistema, exercendo funções que não são funções atribuídas para aquela função, significa que o nosso sistema começa a entrar em colapso também. Significa que eu mal posicionado tomo decisões erradas. Eu mal posicionado sinto coisas erradas. Eu mal posicionado tenho comportamentos equivocados. O terceiro e a última lei do amor é a lei do equilíbrio. Essa sim, eu julgo uma das leis mais importantes, porque ela está muito atrelada à parte do relacionamento. E se a gente for pensar bem, relacionamento tem muito a ver com tudo. Tem a ver com a nossa família e tem a ver com os aspectos atrelados ao desenvolvimento profissional. Porque pessoas hoje que têm dificuldade de se relacionar, por mais que ela tenha competência técnica, ela vai ter dificuldade de se manter dentro de um sistema. Ela vai ter dificuldade de dar continuidade e evoluir como um profissional dentro de uma empresa. Porque ela precisa conviver em equipe, ela precisa saber liderar, ela precisa saber se comunicar. E sem você se relacionar bem, há uma dificuldade muito grande. Eu penso aí que você que está assistindo, começa a refletir, talvez não sobre você, espero que isso não seja você, mas você deve estar refletindo aqui dentro da sua empresa ou perto de você, pessoas que você conhece, se enquadre dentro desse sistema. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, ela diz assim, o equilíbrio do dar e do receber. Quando uma relação, um dá mais e recebe pouco, significa também que esse contexto, esta relação, já está marcada para o fracasso. Fatalmente já está em caos. Você já começa a perceber que essa relação não está tão boa como outrora já foi. Porque para uma relação se manter de forma sustentável, nós precisamos desse equilíbrio, ou seja, eu dou e recebo. Isso para qualquer relação, até com o seu vizinho, no caso, até com o seu amigo, com qualquer pessoa, mas na sua empresa não é diferente. Se a relação do dar e o receber, ou seja, você trabalha muito e é pouco reconhecido pela empresa, pode ter certeza que você, no seu diálogo interno, você sente a falta do reconhecimento. Ou eu estou errado? Né? Tenho certeza que você está pensando nisso agora. Mas se for ao contrário também, se a empresa te entrega muito e você entrega pouco, a empresa também está olhando para você. Ela está olhando para você, fazendo as ações, as correções que são importantes, porém, se ela perceber que você não consegue entregar o que ela precisa, você também vai ser convidado a se retirar da empresa. Então, nós temos essas duas opções. Ou nós nos retiramos do sistema, ou o sistema nos convida a sairmos dele. É o que acontece. A gente popularmente entende isso de outra forma, né? Fui demitido, fui contratado, mas tem um olhar um pouco além, um pouco mais complexo para a gente estar observando isso. Mas vamos caminhar mais para frente em relação a isso?
Considerações preliminares que eu quero trazer para a gente estar trabalhando com a constelação sistêmica no processo da evolução e no desenvolvimento profissional. Olha, nós temos aqui um grupo que de um lado nós temos o futuro, nós temos o presente, nós temos a prosperidade. Vocês vão perceber que tem muitas coisas atreladas a desenvolvimento profissional. E de outro, nós temos saúde, cuidador, cura e bem-estar. De outro, nós temos a carreira profissional. De outro, nós temos sucesso e dinheiro. Olha como tem muitas coisas atreladas a desenvolvimento humano aqui. Desenvolvimento profissional. De outro lado, nós temos a parte estreita que move para fora, ou seja, empurra para o mundo, realização e ação. De outro lado, nós temos uma amplitude, mas que traz para dentro, que é o cuidador. Aquele que traz para dentro, que quer você próximo dele, é a pessoa que quer cuidar de você. Aquele que te empurra para o mundo é aquele que fala, vai bater asa, se vira, que você tem competência para fazer o seu melhor. Pois bem, de outro lado, nós temos o movimento para o externo, que é o movimento para fora, que é o movimento para realização e para ação. E, por outro lado, nós temos o movimento para o interno. E esse movimento para o interno é o movimento de quem quer você perto, de quem quer cuidar. Por que eu estou trazendo esses dois grupos de informações? Primeiro, porque ele está muito atrelado ao desenvolvimento profissional, à evolução profissional. Inclusive a evolução empresarial. Mas de outro, por quê? Porque de um lado nós vamos ter um grupo que é mais o olhar do pai, que pertence mais ao pai, que tem a ver com o pai. De outro, nós temos um outro grupo que tem a ver mais com a mãe. Você que está assistindo aí, tem muitas pessoas que têm certeza que está assistindo, que participa dos nossos grupos vivenciais, ou até mesmo de algumas lives que eu tenho feito. Tenho certeza que você já sabe a resposta. Quem participa sempre, eu falo muito sobre isso, porque isso é um elemento extremamente importante para ampliarmos a nossa capacidade de informação das coisas que estão acontecendo na nossa vida. O que você acha aí? Vou dar 10 segundos para você pensar. O que você acha que pertence ao pai e o que você acha que pertence à mãe? Um grupo ou pertence ao pai ou pertence à mãe. E outro grupo ou pertence ao pai ou pertence à mãe. Muito bem. Espero que você tenha chegado a uma conclusão. Vamos ver se essa conclusão está correta ou não. Esse grupo do lado de cá diz assim: esse amor direciona o caminho para o mundo. Esse grupo do lado de cá diz: esse amor direciona para a coragem de viver. Será que ficou mais fácil agora para você descobrir o que pertence ao pai e o que pertence à mãe? Será que esse é a mãe? Será que esse é o pai? Será que esse é o pai? Será que essa é a mãe? Obviamente, essas informações aqui são oriundos do que o pai traz para a sua vida. Olha, futuro, prosperidade, carreira profissional, move para fora, vai para a sua realização, vai para o mundo. Movimento para o externo. Esse amor direciona o caminho para o mundo. Isso pertence ao pai. Esse outro grupo, presente, saúde, cura, bem-estar, sucesso, dinheiro, amplitude, move-se para dentro. Cuidador, quem é que cuida da gente? Qual o primeiro contato que nós temos com o mundo? É através do pai ou através da mãe? Nós nascemos da barriga do pai ou da barriga da mãe? Então a primeira ação que nós temos para olhar o mundo, ela nasce através de nossa mãe. É o movimento para o interno, é aquela que é responsável por cuidar de você, para trazer você no colo, para te dar mamadeira quando você é criança. Então esse movimento é o movimento da mãe. Espero que vocês tenham entendido, né? Porque é uma informação muito importante. Claro que para falar sobre isso a gente precisava de muito tempo, porque é um contexto vasto, bastante complexo, mas eu diria para vocês que dá para você fazer algumas reflexões de coisas que você já está percebendo, assim,
que você tem de capacidade que você olha e fala, puxa, agora eu estou entendendo, porque meu pai é assim, eu também sou. Ou que você tem de limitação, né? Que você fala, puxa, minha mãe é assim, ela tem essa limitação e eu também tenho essa limitação. Nós vamos ver mais para frente, né? Algumas informações atreladas a essas considerações preliminares. Mas vamos continuar aqui para a gente ganhar tempo, né? Quero trazer para vocês aqui, olha. No início, as constelações eram apenas familiares e só olhava principalmente para as relações pessoais e familiares. O início foi esse. Eu acabei de falar para vocês que Bert, na tribo Zulu, na década de 70, observava os movimentos dessa tribo indígena, né? Nessa tribo de escravos, que é a tribo Zulu, e que por viver na época do apartheid, né? Ele começou a perceber como ele enxergava os movimentos que eles faziam, mas eram apenas exclusivamente olhando para a parte pessoal e familiar. Porém, Bert trouxe à luz as ordens básicas do amor, que são as 3 ordens que eu acabei de falar, aí atrás, se você perdeu, dá uma voltadinha, assiste. Pertencimento, a primeira lei, segunda lei, hierarquia, terceira lei, lei do equilíbrio. Segundo as quais nossos relacionamentos e resultados gerais têm êxito ou têm fracasso. É simples assim. Quando começamos a compreender essas leis com o olhar para o trabalho e para a profissão, para o trabalho e ou para a profissão, porque nós podemos olhar para o trabalho e para a profissão, ou só para o trabalho ou só para a profissão. Cada vez mais nas empresas e nas organizações, percebemos que essas leis seguem também dentro do âmbito empresarial, do âmbito profissional. E é por isso que nós estamos trabalhando aqui hoje com o tema da constelação sistêmica atrelado à evolução profissional. Nós temos que olhar para essas mesmas leis, para a lei do pertencimento, para a lei da hierarquia e para a lei do equilíbrio. Para qualquer trabalho que eu realizo dentro de uma empresa, eu olho para essas 3 leis. Existe uma outra lei também, que não vem ao caso, eu não vou estar falando aqui, que é a 4ª lei, mas não foi desenvolvida por Bert. Que também, para mim, eu uso muito nos meus trabalhos, porque eu vejo ela com muita relevância. Mas não vem ao caso. Essas leis são as leis desenvolvidas por Bert Hellinger, que é o pai da constelação, na Alemanha. Dando sequência aqui, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma sugestão para quem quer caminhar um pouquinho mais nesse âmbito. Esse livro é o livro Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial, desenvolvida por Bert Hellinger. Eu creio baseado, porque Bert escreveu mais de 100 livros em 30 línguas diferentes, né? Mas eu creio que na parte empresarial, esse seja o único livro, e se não for o único, ele é o mais relevante, na minha opinião, no contexto empresarial, no contexto profissional. Falha a minha memória, ele é da editora Atman, um nome parecido assim, mas provavelmente seja dessa editora. Mas você acha facilmente esse livro, caso você queira. É só uma sugestão, vamos seguir o caminho, porque não tem nada a ver com isso. Que está trazendo para vocês, para quem sempre pede para mim sugestões de livros, né? Essa é uma sugestão legal. Bom, como esse trabalho era para ser realizado, como eu falei para vocês logo no início, ele era para ser realizado de maneira presencial, como sempre foi o ideal, né? Eu estava preparado para trazer para vocês 3 horas de apresentação, que é o tempo que nós usamos nos nossos trabalhos presenciais, sempre foi assim. E eu ia enquadrar esse trabalho baseado nas vertentes do trabalho, do sucesso, da prosperidade, da carreira e das finanças e do dinheiro. Mas para essa finalidade de agora, como nós tivemos que se adaptar ao lado virtual, eu estou trazendo apenas esses 3 que estão em vermelho: trabalho, sucesso e prosperidade, porque eu acho que está bem mais atrelado
ao processo de desenvolvimento e evolução profissional. Na verdade, todos estão, mas pelo tempo eu preciso fazer escolhas, e as escolhas que eu fiz foram através dessas. Mas vamos tirar proveito porque tem muita informação legal que vem pela frente, viu? Vamos lá, vamos caminhar aqui. Vamos começar pelo trabalho. A palavra trabalho tem sua origem no vocabulário latino através dessa seguinte palavra em latim, tripalium. Será que vocês já ouviram falar sobre isso? Tripalium. O que significa tripalho? Tripalho é uma denominação de um instrumento de tortura formado por três. Tri vem de três. Paus, que é palium, isso em latim. Tripalium. Tri em latim é três, paus em latim é palium, por isso vem esse nome tripalium. Desse modo, originalmente, trabalhar, para muitas pessoas ainda, pode significar culturalmente tortura, desgaste, desprazer, dor e sofrimento. Aliás, eu faço uma pergunta para você aí já. Trabalho para você é isso? Trabalho para você tem a ver com essa palavra tripalho? Tem a ver com tortura, com desgaste, com desprazer, com dor, sofrimento? Será que você fala muito aquelas palavras quando chega a sexta-feira? Sextou! Ou no domingo, quando você está assistindo televisão, você fala, amanhã é segunda. Talvez seja um indicativo, um sinal para você estar olhando para isso, né? Existe uma pesquisa que diz assim, que os grandes êxitos profissionais de pessoas que conseguem grandes resultados na sua vida são pessoas que têm prazer por aquilo que fazem. São pessoas que fazem aquilo por amor, por realmente prazer, entrega o seu melhor. Quem faz por necessidade apenas, tem muita dificuldade de entregar o seu melhor. Aí você vai começar a entender como surgiu a palavra trabalho. Da onde surgiu? Ela não surgiu do nada, já estou trazendo para vocês aqui. Acho que a grande maioria de vocês desconheciam isso. Mas isso vai servir de link para vocês fazerem reflexões. Tenho certeza que vocês estão fazendo aí já. Quem eram os torturadores? Os escravos, os pobres que não podiam... Desculpa, os torturadores não. Quem eram os torturados? Né? Eram os escravos e os pobres que não podiam pagar impostos. Olha isso, gente. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram pessoas destituídas de posses. Ou seja, os ricos comandavam e os pobres trabalhavam como escravo. Será que isso tem a ver com alguma coisa que a gente observa nos nossos dias de hoje ainda? Claro que não nessa intensidade, mas talvez tenha alguns links que a gente possa estar fazendo, né? Mas isso era a origem da palavra trabalho. E aqui, olha, observa bem, eu trouxe para vocês, eu tive muita dificuldade de encontrar, mas eu trouxe o instrumento, o tripalium. Esse era o instrumento que eles usavam para torturar os pobres e os escravos. Olha como que ele era feito. Eram 3 paus, tudo em cruz, 2 assim e mais um no meio. E através desses instrumentos, eles batiam e torturavam os pobres, os escravos, que não tinham condição de pagar seus impostos para trabalhar. Vamos seguir? A partir daí, dando continuidade, a partir daí essa ideia de trabalhar como torturado passou a dar entendimento não só ao fato da tortura em si, mas também por extensão às atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores braçais em geral. Tipo, começa a aparecer os camponeses, os artesãos, agricultores, pedreiros, porque começou a aparecer a fabricação de obras e precisava dos pedreiros e outros serviços braçais também, que foi aparecendo nessa época. Tal sentido foi de uso comum na antiguidade e com esse significado atravessou quase toda a Idade Média, ou seja, do ano de 476 depois de Cristo até o ano de 1453, ou seja, 1000 anos à frente, de 476 até 1453, a Idade Média, esse desenho não se alterou. Foi aparecendo profissões novas, foi aparecendo trabalhos novos, mas seguiu nessa linha. Muito bem. E aí,
no século XIV, exatamente no século XIV, após 1453, começou a ter o sentido genérico que hoje lhe atribuímos, qual seja o de aplicação das forças e faculdades, talentos, habilidades humanas para alcançar um determinado fim. Até hoje é mais ou menos assim, né? Hoje nós temos até uma ideia um pouco mais evolutiva do trabalho, mas você percebe a evolução que deu no século XIV. Já houve uma mudança, onde nós trazemos a informação de talento e habilidade. Esses nomes não existiam naquela época, né? E aí começou a aparecer essas informações novas. Com a especialização das atividades humanas, impostas na era da Revolução Industrial, aqui começa a ficar com uma cara mais próxima do que nós conhecemos nos nossos dias de hoje, né? A palavra trabalho passa por um processo transformacional, tendo diferentes significados. Pois bem, e hoje, o que significa trabalho para você? Aí, eu estou te fazendo uma pergunta, você que está assistindo, eu gostaria que você faça uma reflexão. No dia de hoje, após conhecer todo esse histórico atrelado a trabalho, né? Você pode perceber que nós demos uma pausazinha no processo de constelação. Já já eu estou voltando, porque essas informações estão muito amarradas, muito atreladas ao processo. Mas eu queria perguntar para você que está me assistindo. O que significa hoje para você a palavra trabalho? Vou dar umas opções para você, para que você escolha aí alguns itens. Atividade? Compromisso, dever, emprego, empreitada, encargo, esforço, exercício, expediente, uma função, um negócio, uma ocupação, um ofício, um projeto, uma realização, responsabilidade, serviço ou tarefa. Eu fico aqui pensando, né? Você que está me assistindo, se você fosse escolher dois ou três desses itens, o que mais encaixaria em você nesse agora, nesse momento atual? Fala no momento atual, né? Porque nós vivemos no agora, não vivemos nem no futuro e nem no passado. O passado pertence à história, o futuro pertence à prospecção. Vamos falar no aqui e agora. Você que está assistindo, quando você olha para esse conjunto de palavras aqui, olha, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 18 palavras que eu escolhi, poderia ter escolhido mais. Qual delas se encaixa bem em você nesse momento? Chame quem está do seu lado aí, mostra para eles isso. Vê quem encaixa melhor para eles, essas palavras. Talvez sejam 2, talvez seja 1, talvez seja 3. Não vai fugir muito disso, não. Eu acho que 3 é o suficiente. Mas quais seriam as 3 que mais estão atreladas à sua essência? Vou deixar um pouquinho aqui para você ver. Enquanto eu tomo uma água, vocês me dão licença aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham chegado a alguma conclusão aí sobre essa lista, essas 18 palavras. O que mais está atrelado à sua essência no aqui e agora? Tá bom? Vamos seguir? Seguindo ainda falando sobre trabalho, eu quero trazer agora algumas observações atreladas a uma visão sistêmica. Quando a gente fala em visão sistêmica, nós estamos amarrando bem na constelação sistêmica. O próprio nome já está meio parecido. Mas aqui já é uma visão sistêmica, né? Uma visão de olhar. O que é uma visão sistêmica? É uma visão onde eu tomo uma decisão e tenho um olhar onde eu não olho para mim. Eu olho para todo o sistema. E as minhas decisões, elas são baseadas no processo que eu percebo de como será o impacto das minhas decisões olhando para o todo.
Isso é uma visão sistêmica. Quem tem visão sistêmica não pensa exclusivamente na decisão dele. Ele pensa assim, vou demitir 3 pessoas, beleza. E aí, o que isso vai acontecer? Qual o impacto disso? Vou gastar, o departamento X que está saindo uma pessoa vai ter dificuldade de produzir o que ela produz. Tendo essa dificuldade de produzir, a peça que precisa ser produzida dentro da empresa vai demorar mais para ser entregue. Demorando para ser entregue, pode ser que a pessoa que está guardando essa peça, ela tenha dificuldade, ela está esperando para tal dia, vai entregar outro, pode ser que a minha idoneidade comercial seja arranhada, enfim, isso é visão sistêmica, é olhar para o todo, é ter uma percepção mais ampla, não a percepção só sobre o olhar dele, essa percepção egocêntrica, essa percepção individual, na minha concepção, tenho escrito muito sobre isso, vocês que me acompanham sabem, eu acho que é um dos quesitos que tende a ser excluído pelo mercado. Depois do momento que nós estamos passando, nós somos convidados a olhar de maneira mais coletiva, de olhar mais para o todo, do que olhar para o ser humano de maneira mais fragmentada. Até mesmo porque a própria constelação sistêmica, ela não leva em consideração, olha que nós estamos falando de algo que foi desenvolvido em 1970, 78, há quem diga que foi 78, não tem uma data muito precisa, porque ela foi criada muito antes de ser criada, né? Então não existe uma data, mas estamos falando de 50 anos atrás. Mas já naquela época nós já sabíamos que nós não podíamos olhar para o ser humano de maneira fragmentada. O ser humano que nós trabalhamos dentro do processo da constelação é o ser humano integral, é dentro de um sistema. Então, por isso nós estamos trazendo essa visão sistêmica. Vamos caminhar? Os primórdios da constelação sistêmica direcionam para o papel da mãe e do pai num olhar sistêmico. Por isso que eu trouxe lá atrás para vocês aquelas informações daqueles grupos, o que pertence ao pai e o que pertence à mãe. Se você não lembra, dá uma voltadinha aí, alguns minutinhos atrás você volta, você pode estar percebendo. Quero trazer uma amplitude sobre esse contexto para ampliarmos a nossa percepção. Nossa relação com o trabalho origina desde o nosso nascimento, onde já estamos trabalhando para nos manter vivos. Você tem essa informação? Você tem essa percepção? Que nós não nascemos quando nós nascemos. Nós nascemos, na verdade, nós temos vida, teoricamente, né? 9 meses antes de ter nascido. Então nós já trabalhamos internamente dentro da barriga da nossa mãe para nos manter vivos. Então a nossa relação com o trabalho, ela começa muito antes do que a gente imagina. Olha só, que visão interessante. Isso é uma visão sistêmica, é um olhar um pouco além do normal. A origem da palavra trabalho, como eu disse para vocês, nasce do tribalho. Até hoje nós percebemos pessoas sofrendo de domingo à noite e feliz quando chega a sexta-feira e fala sextou. Eu dei esse exemplo agora de pouco para vocês. Vocês conhecem gente assim? Você é assim? Você que está assistindo, tenho quase certeza que você não é assim, mas também tenho profunda certeza que você conhece muitas pessoas que quando chega sexta-feira está toda feliz, olhando no relógio 10 minutos antes de sair da empresa, de largar o seu trabalho, né? E gritando em voz alta ou até gritando para ele mesmo, sextou. E essas mesmas, quando chega no domingo à noite, quando ela começa a assistir o Fantástico, algum programa que ela gosta, ela já começa a ter um declínio emocional. Amanhã é segunda. Será que essas pessoas realmente trabalham com o que gostam? Será que elas realmente fazem por prazer o que elas gostam? Acho que nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. É necessidade ou é prazer? Dá para ser os dois, mas a origem dos grandes resultados nasce do prazer, do propósito. Continuando as observações aqui da visão sistêmica. Trabalho é uma força aplicada originária desde o nosso contato com o mundo.
Desde o nosso nascimento, foi o que eu falei agora. Essa ação produz resultados e é uma energia. Ela já vem com uma energia dentro da barriga da sua mãe. Vamos pensar sobre algo relevante nesse contexto. O ser humano, ele tem 3 medos muito latentes. Eu não sei se existem estudos sobre isso, mas para mim essa é a minha percepção. Como eu trabalho dentro de empresas, trabalho atendendo muitas pessoas, mas principalmente eu percebo nas empresas esses 3 medos muito latentes. Primeiro, é o medo de não ter algo. O ser humano tem o medo número 1, medo de não ter algo. O medo da escassez, o medo de não ter algo. O segundo, supostamente, tendo esse algo, né, ele tem o medo de perdê-lo. Mesmo quando ele tem esse algo que ele tinha medo de não ter, aí ele fala, mas se eu perder? E se eu não tiver mais? Talvez no momento que nós estamos vivendo hoje, né, nessa época da pandemia, nessa época do nosso confinamento, do nosso isolamento, talvez isso passe muito para a sua cabeça, né? E também talvez tenha algumas crenças atreladas a isso, tipo assim, o pouco com Deus é muito, minha família nunca teve nada. Então, isso são crenças, é assim mesmo, a vida é assim, quando eu estava conseguindo, aparece algo e aí eu deixo de conseguir. Talvez essas crenças passem pela sua cabeça, né? E vamos dar sequência aqui para o item 3, né? Que é o medo latente. O medo de não reconquistar o que fora perdido. Olha só, nesse momento, é um momento onde muitas pessoas que estão aí assistindo, e eu até me enquadro, há perdas. Nós estávamos aqui desenvolvendo grandes projetos para esse ano. Se a gente for olhar para isso, eu talvez não estaria nem aqui agora, não estaria nem motivado para estar conversando com vocês, porque as perdas, elas são em todos os contextos. Não tem como alguém sair ganhando. Até quem acha que vai sair ganhando não vai sair, né? Então existem essas perdas, mas olha só como o terceiro medo, ele está muito atrelado a isso. Medo de não conquistar mais, ou seja, medo de não reconquistar o que fora perdido. Será que você pensa nisso? Eu não penso. Eu penso que a gente vai reconquistar. Eu não sei o tempo, a gente não sabe. Tanto é que pode ser que o mês que vem nós estaremos aqui de novo online com vocês. Eu não sei, ninguém sabe o tempo. Vocês acompanham as notícias e sabem, nós não sabemos o tempo. Mas independente do tempo, eu não olho para o tempo. Eu olho assim, para as minhas ações, para o meu propósito. Eu não vou mudar o meu propósito. Meu propósito continua sendo esse. Então olha que legal. Medo de não ter algo, medo de ter algo e depois perdê-lo, e medo de não reconquistar o que for perdido. Dando sequência, observações atreladas a uma visão sistêmica. Continuação. Expandindo a nossa consciência nesse contexto, convido-lhe a olhar para a hierarquia das necessidades da pirâmide de Maslow. Uma das partes dessa pirâmide, a necessidade da estima, nela nós queremos ser reconhecidos. A sociedade cobra isso. Então, não vamos olhar para a pirâmide de Maslow, que é uma coisa meio batida, vocês devem até conhecer, mas quem não conhece eu vou trazer aqui. Mas vamos olhar só para um quesito importante. Olha, aqui está a foto do Maslow. Maslow foi um grande referencial da psicologia humanista, nasceu em 1908, faleceu em 1970. Faleceu justamente na época que Bert Helling estava desenvolvendo com maestria seu trabalho, um norte-americano conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas, ou também pirâmide de Maslow. Essa é a pirâmide, olha, vamos trazer ela aqui. Essa é a pirâmide de Maslow, né? Então nós temos aqui as necessidades, aqui no meio nós temos as necessidades. Talvez você conheça só isso, mas eu trouxe aqui, olha, a satisfação fora do trabalho, ou seja, a satisfação do mundo externo e a satisfação no trabalho, a satisfação que está mais atrelada a mim, como ser humano, que eu tenho mais poder, né? Então, nós temos aqui as necessidades fisiológicas, seguranças, a parte sociais, a parte da estima e a autorrealização. Nós vamos olhar para essas duas de cima, que está no topo da pirâmide, a estima e a autorrealização. Se você for olhar na estima, nós temos o reconhecimento, a responsabilidade, orgulho e promoções. Na autorrealização, nós temos trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões
e crescimento pessoal. Percebe como está muito mais atrelado ao nosso tema de hoje, que é desenvolvimento profissional? Muito bem, então vamos lá para que isso, ó. Eu já até coloquei uma setinha aqui, ó, para que a gente possa olhar para essas duas. E aqui eu estou olhando exclusivamente para a estima. Vamos seguir mais um pouquinho para a gente entender por que isso, né? Hellinger nos trouxe essas 3 leis do amor, repetindo: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Uma delas é a do pertencimento e exclusão, ou seja, nenhum ser é excluído no sistema. Eu posso excluir, mas ele continua ativo dentro do sistema. Então, cuidado as formas que vocês utilizam para excluir ou para rejeitar uma pessoa que está próxima de você. Medo de não ser evidenciado pela sociedade, de não ser visto, de não ser notado. Quando eu penso em não querer ser excluído, eu atrelo a necessidade da estima. Isso que eu mostrei para vocês, dentro da pirâmide de Maslow, as 2 partes do topo da pirâmide, a de baixo, que é a estima, e a autorrealização, é onde nós vamos estar olhando. Então, esse aspecto atrelado à estima. Excluir alguém é duro, né, gente? Imagina você ser excluído. Como fica a sua autoestima? Fica boa? Você saber que você foi excluído, saber que você foi rejeitado. A autoestima dá uma derrubada boa, né? Então, olha para isso. Muitas vezes o que a gente não quer para nós, a gente tem que pensar em estar fazendo para o próximo, né? No topo da pirâmide de Maslow está inserido a autorrealização e está mais alinhado ao processo do trabalho que nós vivemos no nosso dia de hoje. Ela está muito mais afinada, muito mais harmoniosa no que a gente vê nos nossos dias atuais. Eu convido-lhe a perceber que muitas vezes olhamos para o trabalho de forma inadequada e se perdemos no caminho, por olharmos para o trabalho não da forma mais adequada, de forma mais precisa, de forma mais inteligente. No primeiro momento, queremos atender a uma necessidade fisiológica, ou segurança, ou a parte social. São os 3 níveis debaixo da pirâmide, são 5 níveis. Esses 3 são os 3 primeiros. Nem chegamos à autorrealização, mas logo tem um vazio e percebe-se de uma falta de propósito, de missão de vida. Por quê? Porque a missão de vida está atrelado principalmente ao pico da pirâmide de Maslow. Há exatamente isso, autorrealização. Olha, autorrealização. Aqui tem satisfação, né? Aqui você encontra propósito, trabalho desafiante, diversidade, autonomia, participação. Aqui tem propósito. Propósito está aqui, né? Olhando para fora, a gente vê educação, religião, passatempo e crescimento pessoal. Você vê que crescimento pessoal aparece dos 2. Aparece tanto olhando para dentro, como olhar para o externo. Faz sentido isso para vocês? Está bem atrelado à reflexão que você traz da sua vida no momento atual? Por quê? Porque sem propósito, mesmo com resultado, eu posso ter um vazio muito grande dentro de mim. Você vê pessoas que ganham bem, pessoas que estão felizes, entre aspas, no trabalho, porque tem uma boa função, porque é reconhecida, mas ela está sempre triste, tem sempre um vazio. Por que isso acontece? Porque isso ainda não é o propósito de vida dela. Quando isso não é o propósito de vida, não há um preenchimento total do todo. O todo fica algo vazio. Eu estou feliz de um lado porque eu tenho um bom trabalho, tenho um bom cargo, trabalho numa empresa boa, tenho estabilidade, ganho bem, mas não tem nada a ver com aquilo que é a minha missão. E aí é um choque gigante de polaridade interna do ser humano. É complicado, não é fácil lidar com isso. A pessoa, muitas horas, ela está em franca decadência emocional. Alguns momentos ela está feliz, outra hora está triste. Então, o gráfico de estabilidade dela nunca é meio assim, ó. É sempre assim, ó.
Talvez vocês conheçam alguém assim. Eu conheço muitas pessoas assim. Dando sequência, o trabalho produz resultados que é uma energia de valor. Olha só, estamos entrando num assunto mais complexo para que você possa refletir um pouquinho mais. Cuidado para não confundir valor com dinheiro. Valor tem a ver com propósito. Dinheiro é outra coisa. Valor tem mais a ver com prosperidade. Dinheiro é outra coisa. Aí eu chamo a atenção de vocês. A pessoa que ganha muito dinheiro, dá para ter garantia que ela é uma pessoa próspera? Será que dá? Você conhece alguém que ganha muito dinheiro e não é próspero? Faço um convite de reflexão para você. Normalmente a pessoa próspera, ela pode até não ganhar dinheiro, mas ela é próspera e ela está muito alinhada com o seu projeto de propósito e missão de vida. A pessoa que ganha muito dinheiro, nós não temos essa garantia. Aliás, conhecemos muitas pessoas aí no mercado, está aqui meu diretor técnico, que ele conhece muitas pessoas aí no mercado que ganha dinheiro, mas não tem muito a ver com o propósito de vida, não. Ter a ver com o propósito de vida significa a pessoa estar sempre se evoluindo, a pessoa está aí como você, procurando sempre estar se desenvolvendo como ser humano, como profissional, buscando fazer curso, buscando estudar. Ela não para porque para ela o desenvolvimento é algo contínuo. Não adianta nada aprender uma coisa durante 3 anos e achar que aquilo já está resolvido minha vida. Não está. Isso não é propósito. Isso tem mais a ver com dinheiro. Então, o dinheiro muitas vezes é uma falsa ilusão que nós escondemos atrás do nosso propósito de vida. Isso não é propósito. Eu estou feliz que eu estou ganhando dinheiro. Mas lembre-se, volta aqui uns minutinhos atrás. Eu posso ganhar dinheiro, mas internamente eu sinto um grande vazio dentro de mim. Porque fazer o que a gente não gosta é tripalium, é tortura. Se é que você me entende. Valor atrelado à aprendizagem, experiências que ninguém leva de ti. Olha só que coisa legal. Ao contrário do dinheiro que pode ser roubado, mal gasto e até desaparecer. Dinheiro você pode gastar mal ou perder. Dinheiro você pode estar com um carro, com uma casa, acontecer algum incidente, você perder a casa, você perder o dinheiro, você ser roubado. Agora, o que está atrelado à aprendizagem e a conhecimento, ninguém rouba de você. Pelo contrário, você pode evoluir cada vez mais. Olha só que reflexão interessante. O trabalho é um instrumento e um caminho para atingirmos resultados. Ele é um caminho, ele não é um fim, ele não é a parte final do processo, ele é apenas um caminho. Se você olhar como um resultado final, você pode ter tristeza, emocionalmente você pode se sentir alguns momentos fragilizados e sentir aquele vazio que eu já relatei alguns minutos atrás. Será que realmente eu estou no caminho de evolução profissional? Após passarmos esses minutos, será que realmente eu estou no caminho da evolução profissional? O que você responderia para você mesmo? Você não precisa responder nada para mim, não. Responde para você mesmo. Após olharmos tudo isso, meu diretor técnico, após você olhar tudo isso, o que você responderia para você mesmo? Você também, o que você responderia para você mesmo? Será que eu estou realmente no caminho da evolução profissional? Após percebermos tudo que o Cássio acabou de relatar para vocês, essas reflexões, essas informações? Responde, é uma informação para vocês, tá? Carregamos através das heranças invisíveis e comprovados cientificamente pela epigenética, um conjunto de informações que contribuirão para o caminho pessoal e profissional. As heranças invisíveis e a epigenética são contextos científicos atrelados à constelação sistêmica. Daria para ficar umas 2, 3 horas falando sobre isso, não dá tempo aqui, porque o nosso tempo ele é um tempo mais objetivo, mais assertivo. Mas quem quer conhecer, procura no site, eu tenho um site www.ideal, eu vou falar sobre ele no fim, www.metavisão4D, que tem vários artigos atrelados a heranças invisíveis e a parte científica da epigenética, que foi criado pelo Bruce Limpton,
e hoje é uma comprovação científica extremamente importante para o desenvolvimento do nosso trabalho no campo da constelação sistêmica. Um olhar sistêmico para o histórico familiar, observando a relação com o sucesso profissional dos elementos. Quando você olha para o seu lado profissional, o que isso tem a ver do seu pai, o que isso tem a ver da sua mãe? Você já parou para pensar nisso? Ah, Cássio, eu sou triste no trabalho, eu sou um fracassado. O que tem a ver com seu pai e com a sua mãe? Dá um passinho mais para cima. O que isso tem a ver com a sua avó, com o seu avô, com sua outra avó, com o seu outro avô? Vê se isso faz algum sentido para você. Talvez se você encontrar uma informação atrelada a isso, tanto para o lado bom, para o lado positivo que você traz de benéfico desses antepassados, como de algum lado que seja um bloqueio na sua vida, perfeito. É hora talvez de você olhar para um processo de constelação para que você possa reposicionar e atualizar esse sistema para que você siga a sua vida naturalmente, porque a vida não foi feita para sofrer. Nós não viemos ao mundo para apanhar. A ideia do tripalium ficou para trás. Aliás, está para trás há muitos anos, né? Ela parou lá bem lá atrás, na década da Idade Média já não existia mais. Então nós não viemos para ser torturado, a vida não foi feita para ser torturada, a vida não foi feita para sofrer. Então procure uma ajuda para que você possa evoluir e seguir sua vida como deve ser. Por isso é interessante conhecermos a nossa família e vermos que forças estamos equilibrando na nossa evolução profissional ou com o nosso insucesso profissional, tanto na evolução como no insucesso, né? É sempre algo para refletirmos com muito carinho, com muito amor, sem julgamento. É só para olhar, não precisa julgar. Ah, então é culpa do meu pai. Ah, não tem culpa de ninguém, é só para olhar. Porque quando começamos a desenvolver um processo de constelação sistêmica, sabemos que tudo o que está acontecendo é relevante para poder harmonizar, para poder equilibrar esse sistema. O que é esse sistema? Esse sistema é você e todos os elementos que estão à sua volta. Por isso, não julgamos atitudes que muitas vezes são inconscientes. Precisamos trazer à luz da consciência sem julgamento e depois reposicionar, transformar, operacionar uma situação para que você siga a sua vida com plenitude, fluidez e harmonia. Esse é o caminho, tem outro, né? Eu diria assim que eu trabalho na área do comportamento e do desenvolvimento humano há 30 anos. Completei agora em fevereiro, há 2 meses atrás. 3 meses, não sei. Fevereiro, não sei nem que mês. A gente está tão confinado que perde até a noção do tempo. Mas eu diria assim, que a constelação sistêmica é um dos poucos recursos que eu conheço, e olha que eu não conheço pouco desses recursos, eu estudo muito sobre isso, há 30 anos, que ele é capaz de encontrar uma solução de maneira harmônica, sem grandes esforços, para que sua vida consiga fluir naturalmente. E pensando bem, né, a gente tem que entender que muitas das coisas que estão acontecendo conosco hoje, que a nossa vida pode estar um insucesso, ou com algum bloqueio, alguma limitação, são coisas que não nos pertencem, elas não são suas. Quando é sua, você tem poder de resolver, mas quando não são suas, aí nós vamos entender uma lei da sobrevivência natural, que diz assim, não temos poder sobre as pessoas, e muito menos sobre nossos antepassados. Então nós precisamos buscar um processo da constelação para poder harmonizar isso, para poder reposicionar, para poder fechar ciclo e para poder dar sequência natural para a vida, como deve ser. Continuando. O trabalho está relacionado a uma energia de dentro para fora e não a ações externas que produzem prazeres internos. E aqui nós entramos, saímos do trabalho. Vamos para o item 2 do nosso propósito aqui de hoje, que é falar sobre sucesso. Aí vem aquela informação que eu falo sempre. Bert trouxe essa informação pela primeira vez. O sucesso tem a cara da mãe. Olha só. Bom, se o sucesso tem a cara da mãe, você não lembra mais aqueles grupos que pertencem à mãe, volta aí alguns bons minutos atrás, logo no início da nossa apresentação, e olha aquele grupo, e vê onde aquele grupo está atrelado sobre você. O que de você tem que está atrelado àquele grupo?
porque o sucesso tem a ver com a mãe. Que reflexões podemos fazer a respeito, olhando para isso? O sucesso está atrelado a servir a vida. Assim como a constelação, o propósito da constelação sistêmica, um dos maiores propósitos da constelação sistêmica é servir a vida. Servir a vida com plenitude e com harmonia. Quem não serviu primeiro a nossa vida? Quem foi a primeira pessoa que cuidou de você? Quem foi a primeira pessoa que te deu alimentação? Foi seu pai ou sua mãe? Seu sucesso está atrelado a servir a vida. E quem não serviu primeiro a vida foi nossa mãe, significa que o sucesso tem a cara da mãe. Olha só. Você sabia disso? Você tinha essa informação? Olha que informação importante para a sua vida. Impactos diretos em várias áreas da vida, principalmente finanças e sucesso. O olhar da mãe. Aí vem aquela pergunta, como que está a sua relação com a sua mãe? Ah, Cássio, mas a relação com a minha mãe não tem nada a ver com trabalho. Não tem? Como não tem? Sucesso tem a ver com trabalho? Sucesso tem a ver com evolução e crescimento profissional? Para mim tem. Então, se a minha relação com a minha mãe é aquela relação onde eu só falo oi, onde eu faço simplesmente o meu papel de filho e nada mais, talvez essa relação esteja estremecida. E se essa relação está estremecida, significa que a sua relação com o sucesso também está entrando em colapso. A relação com a mãe não é aprovar as ações da mãe, é respeitar com amor e com carinho, entendendo que esse ser chamado sua mãe é a pessoa que te deu o presente mais precioso que você tem, que é a sua vida. Você parou para pensar nisso? Se não fosse sua mãe, ou também seu pai também, obviamente, né? Você não teria esse presente mais precioso. Mas olha que você ficou 9 meses na barriga da sua mãe. E o primeiro contato que você teve na sua vida foi através dela. Dá para fazer uma reflexão legal sobre isso? Espero que sim. Continuando ainda sobre o sucesso, como nossos ancestrais, nossos pais, mãe, avós, bisavós, lidavam com o sucesso, lidavam com a evolução profissional. Lembre que muitos dos nossos avós, depende da idade que você tem, ou bisavós, vieram da era da Revolução Industrial, da Segunda Guerra Mundial, 1935 a 1940, 49, eu não me recordo direito, mas começou em 1935. Imagina o que era a Segunda Guerra Mundial, gente. Então, o modelo deles verem o mundo, o modelo de sobrevivência era totalmente outro. Muitos deles tinham no DNA, no seu modelo celular, né, esse modelo da era da Revolução, da Segunda Guerra Mundial. Isso era algo determinante na vida deles? Como que eles olhavam para isso? Supondo que eles foram bem-sucedidos, meus irmãos também e eu não sou. O que acontece? O que acontece? Vamos investigar as leis. Aí eu volto àquelas 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Lembram, né? A gente precisa olhar para isso. Aí no processo de constelação, a gente faz todo esse olhar, reposiciona os elementos, lembra? Com Aufstellung, reposicionamento, posicionamentos. É a origem da palavra constelação em alemão, para poder fazer com que ciclos sejam fechados e que você possa ir para a vida. Então, se você está com dificuldade de obter sucesso na sua vida, comece a olhar para isso com mais carinho. Assista 1, 2, 3 vezes esse vídeo aí, que vai cair bastante ficha aí para você. Quando alguém se alegra com sua mãe, também se alegra com sua vida e seu trabalho. À medida em que alguém toma a sua mãe totalmente, abraça sua mãe, não é só abraçar fisicamente, é abraçar com amor, é entender o grau de relevância que a sua mãe tem na sua vida. Com tudo aquilo que ela lhe apresentou, tomando isso com amor, a sua vida e o seu trabalho, lhe presentearão na mesma medida com sucesso. Olha que frase interessante.
Quando alguém se alegra com a sua mãe, também se alegra com a sua vida e com o seu trabalho. Fiz uma reflexão alguns minutos atrás, volto. Como está a sua relação com sua mãe? Ah, Cássio, mas a minha mãe já faleceu. Veja bem, a constelação lida com o falecimento da seguinte forma. O falecimento é um ser invisível, a gente não o vê mais, mas ele existiu, ele pertence a um sistema, ele faz parte da primeira lei do amor, do pertencimento, mas quem está falecido não está ausente, ele faz parte do sistema. Então, como você lidava com isso? Como era a sua relação com a sua mãe? Se a sua relação com a sua mãe era uma relação não harmônica, é praticamente certo que a sua relação com o sucesso, que a sua relação com o trabalho, que a sua relação com o desenvolvimento profissional seja extremamente delicada. Olha para isso. Esse é o trabalho que a gente desenvolve para poder fechar esses ciclos para que você possa seguir sua vida. Até mesmo porque sua mãe já não está presente mais para você fazer as ações que você teria que ter feito. Muitas vezes não dá tempo. Quem olha com reservas em relação à sua mãe e também em relação à vida e ao sucesso, assim sua mãe se afasta como forma de rejeição. A vida e o sucesso naturalmente se afastam de ti. Então, se você olha com reservas para sua mãe, ela é só minha mãe, eu não gosto muito dela, não aceito muito o que ela faz. Volto a dizer, não aceitar é todo o direito que você tem, não tem nada de errado em você não aceitar. Porém, a sua mãe você tem que olhar com amor e com carinho, porque ela te deu o presente mais precioso que você tem, que é a sua vida. Portanto, se você não tem essa relação, se você não tem essa percepção dessa relação, com certeza a vida e o sucesso naturalmente está afastando cada vez mais de ti. Olha para a sua vida como está, vê se você está feliz do jeito que ela está, olha para a sua carreira profissional, vê como ela está. E começa a fazer uma conexão. Um movimento interrompido entre a relação, né, de você com a sua mãe. Pode ser um obstáculo decisivo para o sucesso em seu trabalho, em nossa profissão e até na empresa. Aqui também trata-se de dirigir ao sucesso ao invés de esperar que ele venha de maneira espontânea a nós. Sucesso não vem até nós se não existir alguns pressupostos, e um deles é essa relação com a mãe. Claro que existem ações que nós temos que fazer também, mas não adianta nada a gente fazer grandes ações se a minha relação com a mãe ficou no movimento interrompido lá atrás. Nós precisamos olhar para isso e resolver isso. Onde começa o nosso sucesso? Começa na sua mãe, começa na nossa mãe, na minha mãe. Como o sucesso chega a nós e pode vir até nós? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós honramos a nossa mãe como deve ser. Simples assim. Agora vamos entrar no terceiro item, prosperidade. Prosperidade e abundância é um estado emocional e comportamental de realizações, de ações e bem-estar aos seres humanos, sendo que essas ações naturalmente ecoam e proporcionam a lei do retorno. Prosperidade não está atrelada a dinheiro, falamos sobre isso agora de pouco. Eu posso ter dinheiro e não ser próspero, posso ser próspero e não ter dinheiro, e posso ser próspero e ter dinheiro também. Aliás, eu diria que o caminho mais inteligente é ser próspero e ter dinheiro. A prosperidade tem uma grande alavanca para trazer o dinheiro. O dinheiro sustentável emerge naturalmente quando as ações de contribuição é o foco das intenções. Se eu olhar só para o dinheiro, eu tenho dificuldade de conseguir. Mas se eu tiver a intenção de contribuir com o próximo, além de eu estar fazendo uma boa ação, o dinheiro vem naturalmente. Eu me recordo que no ano de 1990, quando fui convidado a entrar na área do comportamento e do desenvolvimento humano, eu conheci uma pessoa que chamava Bibi, talvez alguns de vocês lembram, que ela foi se despedir de mim e foi embora para Israel, que era a cidade de origem dela.
E eu me lembro bem que eu fui me despedir dela no aeroporto de Guarulhos, e ela me chamou, né? Ela me chamou e me disse assim: fiquei sabendo que você foi convidado para trabalhar com tal coisa. É verdade? Eu falei, é. Ela falou assim para mim, eu nunca esqueço essas frases. Se você for fazer isso para contribuir com as pessoas, você vai ganhar muito dinheiro. Mas se você estiver pensando no dinheiro, você não vai ganhar nada. Olha que reflexão. Se você não captou essa reflexão, volta um pouquinho aí e ouça de novo. Porque foi bem assim essas palavras. Essas palavras não saem da minha mente. Estou falando 30 anos depois. Posso ter dinheiro em abundância, carro, casa, viagens, isso ainda não garante prosperidade. Pelo contrário, pode gerar um vazio interno, escassez e carência interna do ser humano. Falamos sobre isso já, né? Acho que já está fazendo todo sentido para você isso, né? Os primeiros passos para a conquista da verdadeira consciência próspera é o despertar do sentimento de gratidão por tudo que já possuímos, em vez de cultivar o sentimento de pesar, lamentação de tudo que nos falta. O seu olhar está onde? Está em agradecer o que você já tem ou está em ficar reclamando o que você não conseguiu? E será que se você não conseguiu, você merecia conseguir? Será que você não conseguiu? Como que está a relação com a sua mãe? Como nós falamos lá atrás. Então, faça uma pergunta para você. Poxa, eu já ganhei tal coisa, mas nunca agradeço pelo que eu tenho. Mas eu estou sempre reclamando pelo que eu não tenho. Mas, primeiro, eu mereço ter o que eu não tenho? A relação com a minha mãe me permite eu ter o que eu não tenho? As minhas ações para ir para o mundo me permitem ter o que eu não tenho? Uma boa reflexão para você nesse momento. Já que nós estamos em fase de reflexão, faça aí essa reflexão para você. A prosperidade em tudo que eu faço. Tenho minhas necessidades atendidas e supridas. Essas duas frases são frases para você guardar e repetir todos os dias para você mesmo. Porque isso está atrelado à física quântica, mais especificamente à homeostase. Eu sou formado em homeostase da física quântica. Eu fiz estudo da física quântica e caminhei para o lado da homeostase. Homeostase são palavras, são frases que quando a gente fala, entra dentro do nosso sistema orgânico e produz grandes resultados. Como tudo acontece na nossa vida. Quando a gente ouve alguma frase lá de fora que entra aqui no nosso ouvido, também produz resultado, produz uma química orgânica dentro do nosso sistema. E por isso que eu fico triste e fico feliz, baseado no que eu ouço do mundo externo. Sabendo disso, a homeostase da física quântica ela tem um poder muito forte. Grava essas palavras, escreve em algum lugar. A prosperidade em tudo que eu faço. É uma afirmação. Tenho minhas necessidades atendidas e supridas. Repita todos os dias essas duas frases para você. Ver o que vai acontecer. Eu uso a física quântica da homeostase até hoje. Eu não me recordo, mas acho que eu fiz o curso há uns 20 anos atrás, talvez até mais. Eu até hoje tenho o meu script das coisas que eu leio 2, 3 vezes por semana, de frases atreladas à homeostase da física quântica. Aqui tem um indicativo de uma sugestão de um livro de Shakti Gawain, que é uma das grandes vertentes do contexto da visão criativa da prosperidade. Ela é americana, nasceu em 1948 e faleceu há pouco tempo atrás. Pioneira no campo do desenvolvimento da prosperidade. Por mais de 25 anos, ela foi autora do best-seller, vendeu mais de 10 milhões de livros. Professora de consciência de renome internacional. Facilitou milhares de indivíduos no desenvolvimento da prosperidade, consciência, intuição, equilíbrio sistêmico. É uma grande contribuidora também no processo das constelações, no caminho da evolução profissional. É uma sugestão só, tá? Chama Visualização Criativa. Shakti Gawain. O que é necessário para uma vida seja extraordinária e plena? Normalmente as respostas que a gente ouve, eu quando faço essa pergunta para as pessoas, né? O que é necessário para que a vida seja extraordinária e plena? Eu ouço assim, dinheiro, emprego bom, casa, carro, etc.
Beleza. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que essas respostas é a raiz da pobreza. Isso gera o quê? Sensação de vazio interno, escassez, carência. Volta ao filme, nós já falamos sobre isso. Estou só trazendo um outro olhar para vocês. Isso gera crença limitante, desgastes, emitindo uma energia que nossas necessidades estão fora do meu sistema e não me pertence. Essa energia não é de dentro para fora, ela é de fora para dentro. Por isso que é uma dificuldade muito grande. Como que eu posso aceitar uma energia que vem de fora para dentro? A minha energia tem que ser sempre de dentro para fora, né? Então, quando observa bem isso daqui, olha, que se você tem essas respostas, que para você ser feliz e ter uma vida plena, extraordinária, você precisa de dinheiro, emprego bom, casa, etc. Cuidado, isso não é valor, isso não é propósito. Isso faz parte de um propósito, mas o propósito é algo um pouquinho além disso. E isso vai gerar em você escassez, carência e vazio interno. Você não vai se sentir pleno sempre. Eu estou finalizando já, gente, e trouxe aqui para vocês, ó, uma sugestão para vocês estarem lendo essa matéria, que está no meu site, www.metavisão4d.com.br. Aliás, lá tem muitas matérias na área de evolução profissional, tem na área de evolução pessoal, muitas matérias que eu escrevo na área da constelação, tem muita. E essa eu escrevi, que é o nome Constelação Sistêmica e Estabilidade Financeira. Então, quando você entrar no site, vai lá nos blogs, nos artigos, em cima está escrito assim, artigos recentes ou blogs recentes. Você clica lá, vai numa lupa, você pode colocar qualquer palavra dessa aqui, ó, estabilidade financeira, só estabilidade, que ele vai direto para o artigo. Leia esse artigo, é uma sugestão que eu dou para vocês. Vai fazer muito sentido para vocês entenderem onde a constelação sistêmica pode contribuir na sua vida, na vida de todos os elementos da sua família, para que vocês vivam mais em plenitude na relação energética com o dinheiro. Quando eu falo em dinheiro, eu falo em ganhar, falo em gastar e falo em reter. Porque não adianta nada você ganhar bem, gastar tudo e não ter nada. Talvez esse momento que nós estamos vivendo hoje está fazendo falta para você. E, aliás, antes de eu chegar aqui para gravar esse vídeo aqui com vocês, eu estava falando com uma pessoa, que pode estar até assistindo, mas não posso falar o nome dela, que ela relatou sobre isso, que ela sempre viveu agora. Ela nunca teve pensamento em ter uma reserva, reter. É ganhar e gastar, ganhar e gastar. Você deve conhecer muitas pessoas assim. Então, hoje, talvez seja o momento de você refletir um pouco sobre isso. E aqui, gente, eu estou finalizando a minha apresentação, mais uma vez, agradecendo a esses patrocinadores, agradecendo ao Instituto Insaei, que é o lugar onde o Grupo Ideal tem desenvolvido o nosso trabalho aqui, né? Onde todos o processo da constelação tem sido feito aqui dentro, né? Etienne, o Marcelo, Rafael, Guilherme, os meninos que contribuem sempre. A gente não está parado, nós estamos sempre do lado de vocês. Mesmo nesse momento onde muitas pessoas pararam, nós continuamos em contato com vocês. Nós podemos estar distante fisicamente, mas o nosso coração não tem distância. Eu ia contar uma história minha para vocês, muito atrelada a isso. Mas eu vou fechar essa apresentação contando uma outra história, que não é a minha história. Num lugar muito distante, existiam 2 lenhadores, que eram conhecidos por ter uma velocidade muito grande de cortar lenhas, cortar árvores para fazer lenhas. E um dia um falou para o outro, falou assim, vamos fazer uma aposta? Vamos ver quem de nós corta mais lenha? Aí o outro falou, mas para que isso? Falou, não, vamos fazer uma aposta, nós cortamos lenha bem, nós somos reconhecidos aqui onde nós estamos
por cortar lenhas. Vamos ver quem de nós é melhor para cortar lenha, tem mais velocidade. O outro falou, tudo bem, vamos lá. Aí o primeiro que teve a ideia falou, já tenho uma estratégia. Eu vou ficar ligado com o ouvido bem apurado, ou vou apurar o meu processo de percepção e vou ficar ouvindo as lenhas caírem, as árvores caírem. Conforme eu vou ouvindo as árvores caírem, eu sei quantas árvores esse outro está cortando. E aí eu posso ser mais rápido que ele. Muito bem. E aí isso aconteceu. Caiu uma árvore aqui, caiu outra ali, caiu uma aqui, caiu outra ali, caiu uma aqui, caiu outra ali. E o primeiro que teve a ideia e teve essa estratégia, ele ficava ouvindo, falou, nossa, estamos indo bem, eu estou com uma árvore a mais que ele. De repente, o que foi desafiado, ele parou de trabalhar. Ele parou, simplesmente parou. E o primeiro começou a cortar a árvore. E não ouvia mais nenhuma árvore daquele outro, o desafiante, cair. Ele falou, caramba, o que está acontecendo, né? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e nenhuma árvore mais caía do segundo lenhador. E ele cortando, diminuiu um pouco a velocidade, já tinha cortado muito mais árvore que o segundo. Aí ele falou, nossa, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Eu vou lá descobrir o que aconteceu. Quando ele chega lá, ele vê o lenhador sentado. E o lenhador, com o seu machado, assim, ó. Ele olhou e falou assim, mas você desistiu da nossa aposta? Você parou de cortar a árvore? O desafiante falou, não, pelo contrário, não desisti. Eu vou ganhar essa aposta. Eu só dei uma parada para poder afiar o meu machado. Até você chegar ao seu lugar, eu já cortei mais árvore que você. Talvez esse momento que nós estamos vivendo seja o momento para você afiar o seu machado. E espero que o que vocês viram aqui agora também possa contribuir para que você possa afiar o seu machado, para que nós possamos buscar um desenvolvimento profissional muito mais, num processo muito mais rápido, num processo muito mais adequado para aquilo que nós necessitamos a partir de agora. Obrigado por estar aí comigo, viu? Até breve.